Agora vamos voltar com o Kelvin Ramos, que vai nos trazer aquelas informações e dicas importantes sobre a rinite alérgica. Kelvin, é com você. Boa noite, Darcy. Eu estou aqui hoje para me ajudar com essas dicas importantes, Dr. Roberto. Dr. Roberto, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E para começar, explica para a gente, rinite tem cura? Boa noite. Ainda não. Não existe cura para a rinite alérgica, né, principalmente. Na verdade, quando a gente fala rinite, você tem várias rinites. A rinite viral, que é o resfriado, por exemplo, rinite medicamentosa, por uso de remédios, e a rinite alérgica, que infelizmente hoje é muito comum. Mas existe controle dela, e controle bom. Antigamente... Certo, então, como não tem cura, como funciona o tratamento, então? Então, antigamente, os medicamentos que existiam, eles tinham muito efeito colateral. Então, você dava um antialérgico para a criança, por exemplo, ela dormia o dia inteiro. E adulto não conseguia trabalhar com o uso de antialérgicos. Hoje em dia, a associação de antialérgicos com medicamentos intranasais tem um ótimo resultado e o paciente fica livre de sintomas sem ter as inconveniências do efeito colateral. Certo. E que cuidados a gente pode tomar em nosso ambiente de casa, de trabalho, para evitar as crises de rinite? Bom, o grande vilão da rinite é o ácaro, né, que é aquele carrapatinho que tem na poeira. E o ácaro está presente em todos os lugares onde você pode ter um pouco de poeira, mesmo onde você acha que está limpo. Então, o ideal é você fazer uma limpeza diária, criteriosa. Os colchões, os travesseiros, os sofás devem ser limpos, se possível, envolvidos com plásticos, né? O plástico no sofá não fica muito chique, mas às vezes ele é necessário. E evitar ao máximo, dentro do possível, os animais, né? Os animais de pelo, por exemplo, eles desencadeiam as crises, né? A gente fala que bicho para pessoa alérgica é peixe e tartaruga, o resto não pode. Tá certo, então, olha aí, algumas dicas importantes para você que está interessado aí nesse assunto. Darcy, você tem alguma pergunta aí para o Dr. Roberto sobre rinite? Tenho sim, Kelvin. Olha só, os sintomas da rinite são semelhantes aí aos da gripe, né, o resfriado e até da Covid. Dá para confundir legal. Como saber diferenciar os sintomas da rinite? Doutor, como saber diferenciar os sintomas da rinite de outras doenças que podem ter sintomas parecidos como a Covid, como resfriados e etc? Uma dica é assim, a rinite ela é uma crise, então você entra em contato, sei lá, você abre um livro velho, por exemplo, imediatamente você vai ter começo de uma crise de espirros, prurido ocular, coriza abundante, ou uma crise de asma, se a pessoa for asmática. As doenças causadas em geral por vírus, né, que são as doenças respiratórias que são comuns nessa época, elas começam de forma mais insidiosa. Em geral começa um leve mal-estar, coisa que a rinite não dá. E a partir daí depois vai surgindo a congestão nasal, a secreção, mas logo essa secreção vai ficar de uma cor mais importante, mais espessa, ou seja, existe uma infecção mesmo. Na rinite não, existe só uma reação inflamatória. As outras são infecções, né? As doenças respiratórias. A rinite é uma doença inflamatória, que depois pode vir em seguida um problema infeccioso junto, né? Você começa com uma crise de rinite e depois essa rinite vira uma sinusite, por exemplo, sei lá. Tá certo, então. Agora, para finalizarmos esse assunto aqui, a pessoa que tem rinite, ela tem uma predisposição maior para as doenças respiratórias? Sem dúvida, se a rinite não estiver controlada. Quando você está numa fase aguda da rinite, o processo inflamatório ele debilita a mucosa, o revestimento da via aérea. Então, se entra um vírus ou uma bactéria lá, ele vai se aproveitar dessa situação de fragilidade. Então, é importante o controle do quadro alérgico para você depois não ter as complicações e as infecções secundárias. Tá certo, então. Muito obrigado, Dr. Roberto, pelas dicas, pelos conselhos sobre a rinite. Volto contigo, Darcy. Obrigada, Kelvin.